Estamos a falar das diabetes, por exemplo. Os médicos que abordam essa questão. Angola só tem 14 médicos. E deixa-vos dizer, esses 14 médicos foram formados com dinheiro do Estado. 12 trabalham em clínicas privadas, só 2 trabalham para o Estado. Para 31 milhões de habitantes. Então, nós temos que ter um plano estratégico para formar. Angola não tem mais do que 120 médicos cardiologistas. Observem vocês que a raça negra tem propensão à doença do sistema cardiovascular, tendo em conta a questão genética. E era mandatório o país formar médicos cardiologistas, tendo em conta a especificidade da nossa raça. Observem que o país não tem mais do que 120 médicos cardiologistas. E há províncias que não têm médicos cardiologistas. Subentende-se aqui que aquele doente que estiver na província do Mochico com AVC está condenado à morte. Aquele doente que estiver no Quando Cubango com um acidente vascular cerebral está condenado à morte. Aquele doente que estiver no Kwanza Sul com um acidente vascular cerebral, com uma hipertensão arterial, está condenado à morte. Por quê? Porque não tem um médico que devia observar. Muitas vezes, há pessoas com um acidente vascular cerebral, com uma simples cirurgia, ele voltaria a andar. Mas, observem que o país não tem mais do que 15 médicos especialistas em neurocirurgia. Então, o que é que nós queremos dizer? Precisamos ter um projeto devidamente estruturado na perspectiva da formação contínua para que pudéssemos, então, termos médicos especialistas em quase todas as partes de Angola. Em 2018, nós fomos convidados para... Nádia, se puder, vai me dar mais 5 minutos mesmo, vai me dar, porque é importante isso que estou a falar. Como dizia, em 2018, nós fomos convidados a participar no Conselho Consultivo do Ministério da Saúde. E fomos convidados não como sindicalistas, fomos convidados como médicos. Mas nós achamos que devíamos lá participar, porque nós somos médicos e devemos jogar um papel importante no processo de desenvolvimento do nosso país. E nós apresentamos uma proposta. Dissemos assim, as pessoas que lá estavam: é fácil, nós em 4 anos resolvemos o problema dos especialistas em Angola. Eu disse, vamos fazer como Portugal. O que é que Portugal fez quando achou, no tempo da crise econômica, quando achou que não tinha dinheiro? Portugal criou aquilo que nós chamamos os centros hospitalares. O que é bom? Eu tenho 10 hospitais, não tenho dinheiro para financiar todos esses hospitais, porque o dinheiro é pouco. Então, eu vou aglutinar os serviços num só hospital e eu vou dar esse dinheiro a este hospital. Quem tem problema de cardiologia vai vir para esse hospital. Quem tem problemas de gastroenterologia vai para esse hospital, de tal forma que eu não vou gastar muito dinheiro, vou gastar para a cardiologia, vou gastar só para aqui, não vou dar dinheiro a todos os hospitais porque eu não tenho dinheiro. Então eu disse, olha, então vamos criar também aqui, vamos fazer essa experiência. Vamos criar centros hospitalares em zonas. Vamos pegar, por exemplo, a província da Huila. Equipar totalmente a província da Huila com todos os meios. E vamos criar aí hospitalar sul. O que é que vamos fazer? Vamos colocar todos os especialistas aí. Vai haver então um processo de formação. Vamos formar médicos do CUNEN, vamos formar médicos do Namibe e vamos formar médicos da Huila. Naquilo que é mais importante, o que é que nós mais precisamos? Cirurgia, precisamos de pediatria, precisamos de a especialidade das mulheres grávidas, qual é, Nádia? Ginecologia, obstetrícia. Precisamos, numa primeira fase, precisamos disso. Se nós fizermos isso, o que é que vamos acontecer? Com este processo de formação, em 4 anos, são os 4 anos do mandato do atual presidente, vamos ter especialistas em todas essas províncias, num curto espaço de 4 anos. Não fomos ouvidos. O que é que estão a fazer agora? Estão a formar, agora, mesmo sem condições, observem, criaram formação em todos os hospitais, mesmo sem condições. Eu fui recentemente numa visita a Malange, em conversa com o alto responsável. Observem vocês, que é muito grave. O Hospital de Malange é um hospital universitário. Esse hospital universitário não tem nada, quase nada, e forma médicos durante 6 anos. Eu disse, meu Deus, quais são os médicos que vão sair aqui para
esses médicos para criar. Você não tem um hemograma, não tem exames bioquímicos, então eu estou a formar médicos durante 6 anos sem isso. Que tipo de médicos vamos formar? São esses médicos que um dia desse, quando for para Malásia, vou cair doente, é ele que me vai curar. Vai me curar como? Se ele não aprendeu o suficiente. Então é importante um plano de estratégia. Distribuição dos recursos humanos de acordo com as necessidades. Nós precisamos disso. Sistema de referência e contra-referência. Aqui é muito importante. Nós hoje, por que há uma falência no sistema? O que o sistema de saúde primário faz? Que o sistema de saúde é ali onde eu faço o primeiro diagnóstico. Eu vou medir a minha tensão arterial no posto médico e o enfermeiro que mediu a minha tensão vai dizer, o senhor está com hipertensão arterial. Então tem que ir para um hospital secundário. E lá vai encontrar um médico de medicina interna que vai orientar os primeiros fármacos, enquanto esse médico de medicina interna, que está no nível 2, vai dizer, olha, agora, tu vais agora ao Hospital Américo Bob, então tu tens um médico cardiologista. Nesse momento eu vou te dar só o fármaco para resolver o teu problema da hipertensão arterial. Mas precisas de um cardiologista, então vais para o sistema. Isso não funciona. Não funciona por quê? Porque não está organizado o sistema de saúde. Moral da história. O doente que tem hipertensão arterial não sabe que é hipertensão porque não foi diagnosticado. Quando é por si, ele já tem... A primeira crise que ele dá é um acidente vascular cerebral. E vai diretamente para um hospital terciário. Esse doente está condenado à morte. Por quê? Porque o sistema de saúde não funciona. Incentivo aos profissionais de saúde, salário. Olha. Vocês não acreditam? É triste. Eu quando observo professores meus, grandes professores que com capacidade de dar aulas em qualquer parte do mundo, professores que abdicaram-se naquele tempo, em 1975, depois da independência, decidiram não sair do país para aguentar a saúde em Angola, a serem reformados com 350 mil kwanzas. É triste. E nós, hoje temos médicos que ganham 200 e tal mil kwanzas. Não é possível. Como é que você quer melhorar a saúde em Angola quando um funcionário de limpeza da clínica Girassol ganha mais do que um médico? Deixa-me vos dizer, e é importante que vocês saibam isso, o processo de formação do médico leva tempo. Um médico leva primeiro 6 anos para se formar, depois de 6 anos tem mais, eu, no meu caso, depois de 6 anos fiz mais 4 anos de especialidade, 10 anos. Se quisesse fazer uma subespecialidade dentro da pediatria, teria que fazer mais 3 anos, fazem a conta, 13 anos. Se quisesse fazer um mestrado, tinha que fazer mais 12 a 3 anos, 16 anos. Em suma, o médico que quiser chegar ao doutoramento leva no mínimo 18 a 20 anos. E este médico, que nós temos esses médicos e que ganham 300 e tal mil kwanzas. Enquanto o funcionário, um motorista da clínica Girassol, está a ganhar quase 1 milhão de kwanzas. Então, não é possível. E depois, envolvimento de outros ministérios. Aqui é importante envolvermos outros ministérios na relação, no problema da saúde. Já vou finalizar e eu queria dar, por exemplo, aqui um exemplo muito importante. Há coisas que podemos resolver. Nós gastamos, eu disse ali, que o investimento que nós fizemos, nós queremos investir na saúde curativa e não queremos investir na saúde preventiva. Vou dar um exemplo plausível. Num bairro, por exemplo, o pessoal desse bairro sabe onde tem muita água, onde no tempo da chuva para muita água. As pessoas sabem. Então o que é que nós vamos fazer? Já estamos a atuar na prevenção. Se ali tem muita água, essa máxima, segundo a qual o mais importante é resolver o problema do povo, essa é uma máxima extremamente negativa e prejudicial ao país. Na verdade, o mais importante não é resolver o problema do povo. O mais importante é ajudar o povo a resolver os seus próprios problemas. Se nós fizermos isso, de certeza absoluta que vamos chegar lá. Então, é aqui onde eu quero chegar. Se num sítio tem muita água,
o que é que eu faço como administrador? Eu já sei que ali tem muita água. De que maneira que eu vou fazer? Então, vou envolver a população na resolução desse problema. Mas, paralelamente a isto, eu envolvo a educação dessa área. Neste momento em que estou a envolver a educação nessa área, tem que haver um programa específico nesta fase para abordarmos a situação sanitária nas aulas. As crianças desse município sabem como devem tratar a água, porque é que estão a aprender agora nas aulas. E nesse espaço de tempo, os professores têm que reunir com os encarregados da educação. Aí o papel da educação. Os professores vão ter que reunir para preparar essa zona. Ora, que vamos ter chuva, é necessário vocês saberem lidar com isso, de tal forma que as crianças não vão brincar nessa água. Paralelamente a isso, o administrador municipal tem que distribuir a esta zona inseticidas para que a população dessa zona, então, vai tratar essa água, porque sabe que ali é uma... O que é que vamos fazer? Se fizermos isso, nesta zona, água tratada, porque o Estado deu a este povo material para que eles próprios puderem tratar a sua água, o que é que vai acontecer? Neste foco de mosquito, não vamos ter mosquito. E se não tivermos mosquito, não vamos ter malária, não vamos ter febre tifoide, não vamos ter doença diarreicas aguda, não vamos ter essencialmente febre tifoide. Vale realçar aqui que 80% das cirurgias que são feitas na urgência são por perfuração de úlcera típica, por febre tifoide. Se nós tratássemos isso, primeiro, não teríamos doentes no sistema de saúde secundário, porque não há doentes, porque são eles que ocorrem no sistema de saúde secundário, não temos doente, então não teríamos doente. Os hospitais estariam, de certeza absoluta, vazios. Porque é isso que leva a maior parte das pessoas a irem para o hospital. Não fazem porquê? Não há vontade política. Este é o grande problema. Não há vontade política. As pessoas preferem deixar assim, como foi o caso do lixo, né? Deixar assim, e observem que estão a gastar muito água as empresas que recolhem o lixo. O que estão a gastar, eu tenho a sensação de que fizeram de propósito. Eu tenho a sensação que fizeram de propósito para morrer pessoas, para irem buscar dinheiro. Obrigada, doutor. Não falo mais nada. Muito obrigado. Doutor Adriano Manuel, sempre igual a si mesmo. Agora, de seguida, vamos ter a doutora Alexandra Simeão, que é conhecida nas lides políticas e em off, logo que a doutora Alexandra chegou, levantamos e disse, somos sua fã. Mas o ser fã não é por mais nada, doutora, é porque geralmente quando tem que dizer, o diz. E é por isso que hoje aqui está neste painel sobre saúde e educação, é de resto também da Associação Cívica Andeca, e hoje vamos ouvir de si em que estado estamos e há quantas andamos. Bom dia, estão a ouvir? Bom, eu sou só Alexandra Simeão. A minha licenciatura em Literatura e Arte não me confere nenhum título de doutora, portanto, sou só Alexandra Simeão. Eu gostaria de começar por agradecer à Universidade Católica por ter visão, que é coisa que o Governo não tem. Nós, quando viemos falar de visão disruptiva, é porque nós temos consciência, temos uma visão das coisas que estão mal, não é? E queremos mudar. Ora, sem essa visão, que de facto tem sido crucial, já não são tiros no pé, são bazucas no pé, que o Governo tem dado sistematicamente, é exatamente porque eu, na minha opinião, não acredito de facto que
que seja só azar, que seja a guerra, que sejam aqueles elementos todos que nós conhecemos no passado, mas acredito que de facto há, de forma propositada ou porque de facto não conseguem, mas há de facto uma extraordinariedade de visualizar aquilo que se passa no país, ou porque não querem, ou porque escondem a cabeça debaixo enterram a cabeça na areia. E o que nós hoje viemos aqui fazer, não querendo ultrapassar as vossas competências, foi tentar fazer aqui uma radiografia, um TAC, uma ressonância magnética ao nosso país, porque de facto precisamos de suspender a tal intenção disruptiva, suspender, terminar, acabar, matar, não importa, matar no sentido de terminar, de facto, acabar com aquilo que está mal, para alterar o déjà vu. Portanto, nós temos um dos nossos maiores dramas, aliás, o nosso maior drama neste momento, é que em 46 anos nós não temos problemas novos. O único problema novo que nós tivemos em 46 anos foi o Covid, mas que não podemos reclamar a autoria, porque nem temos estudos para isso, não é? Portanto, foi de facto, e não temos problemas novos. Nós, ano após ano, estamos a falar de água, de luz, de saneamento, de estradas, quer dizer, é uma mesmice que cansa, e vemos milhões de programas e milhões de dólares a serem gastos todos os anos. O que já se gastou neste país provavelmente dava para fazer 3 países aqui ao lado com condições a funcionar a 100%, e não temos. E, portanto, esta pertinência da visão disruptiva faz todo o sentido, que acho que é nesse caminho que nós temos que ir, tentar interromper esta onda do mal. Eu tinha deixado esta frase para o final da minha apresentação, mas acho que faz todo o sentido começar por ela. Há um ditado, há um provérbio africano que diz que para educar uma criança é necessário. E é aqui que começa uma das maiores incapacidades de visão do nosso governo, não de todos os governos que nós tivemos desde a independência, é que acredita e continua a acreditar que quando estamos a falar em educação é construir escolas, mal formar professores, porque nem sequer temos um programa de formação de professores que de facto seja credível, pertinente e eficaz, mas sobretudo construir escolas e pagar salários. Se nós entrarmos na maioria das escolas primárias, eu acho que há alunos que pensam que a Terra é plana, como veem eventualmente no mapa, no livro. Nunca viram um globo. Não há um único material escolar disponível para que de facto possamos ter, tal como o Dr. Adriano falava, nos hospitais, que muitas vezes não há de facto um termómetro. Quando eu estou a falar da aldeia inteira, refere-se a uma visão de educação integrada e não olhar para a educação como um setor isolado, que é o que acontece com a saúde. Nós temos aqui a agricultura sozinha naquele canto, a saúde sozinha naquele canto, a educação sozinha naquele canto, o urbanismo sozinho naquele canto, ninguém interage. E nós sabemos perfeitamente que o papel da escola, não é? A escola que é o sítio que fica com os nossos filhos durante o maior número de tempo durante o dia. Portanto, a escola, se não for uma porta aberta para a comunidade, se não aproveitarmos essa janela de oportunidade, que é aquilo que o Dr. Adriano também defendeu há bocado, não vamos conseguir, de facto, com uma população extraordinariamente, com uma percentagem da população extraordinariamente elevada, em que a maioria das mães ou são semi-escolarizadas ou são analfabetas, uma mãe que nunca foi a uma escola, que nunca viu um microscópio, como é que ela vai acreditar na bactéria? Como é que ela vai? Eu no outro dia disse ao meu guarda, não bebas dessa água, todas as torneiras aqui em casa, tu sabes disso, estás comigo há 16 anos. Não bebas dessa água da mangueira, que não passa em nenhum filtro. E ele olhou para mim e eu tive que me calar. Ele disse que a nossa água em casa estava muito boa, porque estava bem branca. Que a água lá no bairro era castanha. Portanto, esta é a noção da água boa, água má. Se calhar a minha água até está pior. Aquela água onde ele ia beber, se calhar até está pior do que a água castanha. Se calhar pode ter muito mais micróbios. E, de facto, o que nos torna incapaz é que nós não temos uma visão holística de governação. Cada um, nós impulsamos, portanto, é impulsado um ministro da Educação e ele sabe tudo. É impulsado um ministro da Saúde e ele sabe tudo. É impulsado um ministro das Finanças e ele sabe tudo. Somos enciclopédicos. E não interagimos com as outras áreas. Não colocamos, por exemplo, na escola, isto em termos, começando aqui pela
pelo fim do Dr. Adriano. Se nós, por exemplo, na escola tivéssemos, como tínhamos no nosso aqui das mais velhas, no início do ano letivo, ia lá uma equipa de saúde pública, ou escutava-nos para ver se nós tínhamos tuberculose, ou se media-nos e pesava-nos para ver se nós estávamos com algum tipo de raquitismo, se tínhamos baixo peso para a altura, se tínhamos isto, se tínhamos aquilo. Via se nós víamos, se tínhamos uma visão capaz de estar na escola para aprender, via se nós estávamos bem alimentados, via os dentes, quer dizer, via as vacinas. Se isto fosse feito na escola, vocês imaginem a quantidade de problemas que se resolveria em termos preventivos e que não aconteceu. Bom, isto era só uma introdução e eu vou agora passar muito rapidamente, antes que a nossa moderadora me bata. Eu não sei se vocês sabem, mas há 3 ou 4 anos o Instituto Nacional de Estatística, quando ainda era gerido pelo Dr. Camilo Seita, fez, com o apoio da Unicef, foi feito um estudo que fez a avaliação da pobreza, um estudo sobre a pobreza multidisciplinar na infância. Eu acho que este estudo passou despercebido para muita gente e tenho a certeza que foi olímpica e sovieticamente ignorado pelo nosso governo. Este estudo fala das privações da criança angolana em 7 dimensões. Portanto, tendo como base o inquérito dos indicadores múltiplos de saúde, que é um inquérito muito conhecido, e são estas as privações: nutrição infantil, prevenção da malária, educação, exposição aos meios de comunicação social, habitação, água e saneamento. E neste estudo ficou provado, isto é gravíssimo, que apenas 1% das crianças em Angola não são afetadas por nenhuma destas 7 privações. 1%. Eu não sei neste momento quantas crianças há, quantos habitantes têm dos 0 aos 17 anos. Mas partindo do princípio que nós temos uma população, portanto, que 65% da população tem menos de 35 anos e estamos com uma taxa de fecundidade onde nascem mais de 1 milhão de crianças por ano, 1 milhão 100 e tal, ainda não temos 1 milhão e 200, mas é 1 milhão 100 e tal, quer dizer, fica fácil perceber que 1% é muito pouco. É que é mesmo muito pouco. À exceção de Luanda e Cabinda, em 13 das 18 províncias, 80% têm entre 3 a 7 privações. Cunene está com 93% e tem mais 3 privações. Kwanza Sul tem 90% das crianças também têm mais 3 privações. E neste estudo houve outra coisa que ficou provada, é que a habitação e a prevenção da malária constituem e contribuem negativamente para todas as outras privações. Ora, como eu só olho, quando eu falo Estado angolano, como o Estado angolano só olha para a educação na vertente construção, professor, salário, professor mal formado ou pouco formado, o que é que acontece? O nosso sistema de educação, e eu aqui só me estou a ter à educação pré-primária e primária, por serem de facto aqueles que fazem sentido em termos de base de sustentação de todo o sistema, para que nós não tenhamos, como vocês todos sabem, a necessidade de vermos alunos com nota 3 a entrar num curso universitário. Ele provavelmente sabe escrever o seu nome. Se calhar sabe escrever o seu nome. Mas eu não acredito que um indivíduo que numa prova teve 3 e entrou numa universidade, que ele algum dia possa... a culpa não é dele, não quer dizer que ele seja burro, não quer dizer que ele não tenha competências. O que acontece é que ele, na escola primária, de facto, não foram criadas as bases para que, de facto, ele pudesse entrar numa escola primária, numa instituição do ensino superior, pelo menos com uma nota acima de 10. E aqui é que aparece uma proposta que eu ando a berrar no deserto faz anos, a construção de uma nova escola. Quando falamos em nova escola, não estamos a falar do ponto de vista urbanístico, arquitetónico. Estamos a falar de um novo modelo. Um tal modelo holístico, onde a escola possa ser responsável portanto, seja capaz de resolver os problemas básicos mais importantes da criança. Porque eu não posso mandar um filho para a escola, não posso mandar uma criança para a escola com 5 ou 6 anos, que não comeu hoje, não comeu ontem, e esperar que esta criança que tem, Angola tem uma taxa de anemia, estão aqui os nossos doutores,
que é épica, não é? A questão da anemia, eu já tenho aqui perdão, os dados, em termos de percentagem, eu tenho que ler as percentagens porque eu tenho descálculo e eu troco os números, não é? Então, tenho que escrever os números sempre porque senão troco os números. Esta nova escola, de facto, deveria olhar para a criança, para o meio de onde ela vem. Claro que era uma nova escola, um programa nacional, não é? Um programa feito por especialistas, não é por esta nova escola nos ombros de uma única pessoa, de um único ministério. Tinha que ser... Nós estamos a falar em desenvolvimento. E não há desenvolvimento nenhum que passe, que possa conseguir impor-se, que possa conseguir sem uma escola com qualidade e eficiência. Estamos a mentir. Não é possível atingir excelência em termos de desenvolvimento se nós continuarmos a ter a mesma escola primária que nós temos. Vou-vos dar um exemplo. Nós já temos uma situação de precariedade em que as nossas, por ano, o governo tem que saber que daqui a 5 anos eu tenho 1 milhão de crianças à porta do pré-primário. Eu tenho que ter pré-primário a cada 5 anos para mais 1 milhão de crianças. E isso não está a acontecer. Então, de facto, o ensino primário não logrará nenhum tipo de sucesso enquanto as privações, estas privações que eu vos falei aqui, não todas, mas aquelas que são de facto de caráter emergente, estou a falar da habitação, do saneamento, da alimentação, portanto da nutrição e da saúde, se estas privações básicas não estiverem resolvidas na criança, portanto sejam resolvidas na comunidade, sejam resolvidas por intermédio ou com a colaboração também da escola, nós nunca vamos ter um ensino primário de qualidade. Infelizmente, relativamente à nutrição, as notícias não são boas, porque eu tive a sorte, de quando estive no Ministério da Educação, ter criado o primeiro programa de merenda escolar neste país. E também tive a sorte de a área social do Ministério da Educação nunca foi orçamentada, em altura nenhuma da independência, nunca teve 5 questões, mas como ainda estávamos em guerra, foi possível fazer com a ajuda do Programa Mundial Alimentar, portanto o PAM, que na altura foi necessário travar ali uma pequena dialética com o representante do PAM, porque ele dizia que school feeding, portanto alimentação escolar, eram programas de desenvolvimento e só tinham dinheiro para programas de emergência. Depois ali de um tempo, como tínhamos mais ou menos títulos, foi possível arranjarmos uma solução em que começámos a dar merenda escolar nos campos deslocados e aí passou já a ser de emergência e trazíamos as crianças da aldeia. Esta experiência que durou 6 anos e que permitiu alimentar quase 500 mil crianças por dia com 2 refeições quentes, permitiu o quê? Acabar com o índice de reprovação, ficou quase nulo. As crianças não abandonavam a escola para ir para coisa nenhuma, nem o óbito era superior à escola. Portanto, os pais mandavam as crianças primeiro para a escola. Porquê? Porque a escola tornou-se um incentivo ao rendimento familiar. Eu tenho 3 crianças, mando para a escola, são 3 refeições que eu não tenho que dar em casa. E esta criança, quando se sentava na escola e comia um prato de comida quente, ele estava disponível para aprender. Ele não adormecia. Um dos graves problemas da nutrição severa ou da nutrição moderada de longa duração é que restringe a capacidade cognitiva das crianças e isso é irreversível. Mesmo quando ele ficar grande, se virar major e comer bifes de atum todos os dias, ele não vai ficar esperto, porque essa incapacidade instalou-se. Essa capacidade instalou-se quando ele era criança e a criança vai ser... Imaginem a quantidade de crianças que hoje têm problemas dificílimos de aprendizagem, tudo porque isto começou entre os 0 e os 5 anos, quando ele não foi alimentado devidamente com os mínimos olímpicos. Não estamos a pedir caviar nem bife da vazia, estamos a pedir que lhe deem... em vez de ele ser alimentado com hidratos de carbono, que ele passe a ser alimentado com proteínas, com frutas, portanto, com uma alimentação equilibrada para alimentar o cérebro. O hidrato de carbono não alimenta o cérebro. Então, perante esta visão mais ou menos catastrófica da nossa sociedade, do país em geral, da situação da saúde, da habitação, da água imprópria para consumo, da questão da pobreza, que atinge as pessoas de forma dramática,
e que não há solução imediata. Não é essas cestas básicas, nem esses programas de combate à pobreza que se têm mostrado completamente nados mortos, não é? Eu não posso criar um programa que vai lá dar cesta básica todos os dias. Tem que ser sustentável. A construção do combate à pobreza, o combate à pobreza passa pela educação, passa por a criação de estruturas sociais. E é aqui que a Nova Escola apareceria, de facto, como a instituição mais importante, a instituição pública mais importante do Estado, a mais financiada, a mais acarinhada e a mais protegida. Porque no dia que nós fizermos isso, no dia em que não houver diferença entre o filho do rico e o filho do pobre, há países na Europa que não têm sistemas de educação primário privados. Os países nórdicos não têm. O filho do rei vai à mesma escola do filho do mecânico. Isto faz o quê? Cria um sentido de equidade, primeiro, de equidade, de justiça social, mas por outro lado também cria uma sociedade homogeneizada em que todas têm os mesmos direitos à nascença. Em Angola nós não temos todos os mesmos direitos à nascença. Se o meu filho for para a Clínica Girassol, provavelmente não terá o destino daquelas crianças que vão, os nossos filhos, de qualquer um de nós, se tivermos dinheiro para, se ele estiver doente, for para a Clínica Girassol, ele não vai ter o destino da criança, das 10 crianças que morrem por dia no hospital pediátrico. E morrem muitas vezes não é por culpa do hospital pediátrico, muitas vezes é porque ele morre nas 24 horas que chega, ele está na urgência, mas ele já veio tão cacimbado, tão maltratado, são tantos anos de tortura, que ele nem com milagre, aquilo não há hipótese. Se não morresse ali, morria a caminho de casa, morria em casa, já não tem qualquer tipo de hipótese. Bom, há um dado extraordinariamente importante que também foi tornado público no âmbito da Estratégia Nacional de Planeamento Familiar, que nos informa que 34% das mulheres angolanas têm o seu primeiro filho na adolescência. E isto, nós neste momento estamos com uma taxa de fecundidade épica, mesmo para os parâmetros africanos. As nossas mulheres estão a ter, em média, 6,2 filhos por mulher. Quer dizer, isto é o tal portanto, é o resultado, portanto, isto vai ter como resultado as tais 1 milhão de crianças, 1 milhão e 100 e tal de crianças que estão a nascer todos os anos, mas que para estas crianças, de facto, não estão, portanto, estas crianças quando chegam, nem serviços sociais, nem nenhum tipo de assistência social, nós não vemos em Angola, eu não conheço, tirando a Remar, que está a fazer um trabalho fantástico, eu não conheço, pessoalmente não conheço nenhuma instituição onde uma pessoa que não tenha comida há 2 dias possa ir lá comer um prato de sopa de borla. Não conheço. Uma instituição oficial, não é? Portanto, como há em toda a Europa, em que há a Santa Casa da Misericórdia, há a sopa dos pobres, há isto, há aqui, e há em todo o mundo. Nós vemos às vezes nos filmes, nos Estados Unidos, as pessoas a fazerem fila para irem comer, para irem dormir, para irem tomar um banho. Nós não temos um banho para oferecer a um pobre, nós não temos um prato de sopa para oferecer. Quer dizer, toda a estratégia, quando nós olhamos da AZ, toda a estratégia governativa, de facto, não é uma desilusão, é mesmo um pesadelo. Parece que há uma orquestra organizada, não é? Para uma orquestra organizada para nos levar ao desespero e, não sei, acabar com a nação, não faço a mínima ideia, porque não há uma coisa que dê certo. Não há. E depois temos um outro problema gravíssimo. Os planos e os projetos e as entidades que os colocam em movimento não são avaliados. O Pré-Silde morre, ninguém vai lá ver porque é que o Pré-Silde morreu. A taxa de reprovação no ensino primário e no ensino secundário é épica e ninguém faz um levantamento e apresentar soluções sobre aquilo e tornar público. Em 2017 fomos informados que ficaram 2 milhões de crianças fora do sistema, 5 vezes a população de São Tomé ou do Liechtenstein ou assim de um desses sítios, não é? 5 vezes. Em qualquer parte do mundo esse governo caía 5 minutos depois de ter tomado posse. 2 milhões de crianças, mas não foi só neste governo, nos outros governos todos sempre aconteceu isso, porque não temos escolas suficientes para esta demanda das crianças que chegam. E estamos a falar das crianças que estão oficializadas, não é? Porque aqueles que não têm cédula, que não têm bilhete, não é? Não existem. Portanto, a maioria das famílias ou são pouco escolarizadas ou são analfabetas e desta forma elas não estão capazes, quando nós dizemos, porque essas mães burras, não é mãe burra, ela dá o que pode.
ela não tem capacidade. E depois, quando chegamos, muitas vezes, a uma instituição de saúde, a pessoa que está lá para nos ajudar, a enfermeira, trata-as mal. Eu não estou a dizer que a enfermeira faça isto de propósito. Se calhar está sobrecarregada, está a atender 200 mães sozinha. Se calhar também não comeu, porque ela vem do mesmo sítio onde estas mães vieram, não é? Então temos um ciclo pernicioso, mas viciado, não é? Que parece que é interminável, que não muda, não é? E estas mães que de facto dão o melhor que nós podemos dar aos nossos filhos, amor, presença, isto e aquilo, mas falta-lhe a competência técnica para tomar conta de uma criança em função das exigências que ela tem. Ela não, para além de não ser capaz de ajudar do ponto de vista escolar, ela não tem capacidade sequer para garantir a segurança da criança, a segurança física da criança. Não tem essa capacidade. Ela deixa os filhos o dia inteiro fechados numa casa ou num quintal para ir trabalhar. O que esta escola, em função daquilo que são os dados nacionais, que nós não temos sequer, 46 anos depois, nós não temos uma oferta, de ensino primário nem de ensino secundário em todo o país. Só para vos dar uma ideia, de acordo ainda com o inquérito dos indicadores múltiplos, a taxa nacional de frequência do ensino primário em Angola, em 2016, era apenas de 71,3%. Só Luanda é que tem 80% das suas crianças na escola primária. Porque nós depois, se formos para Benguela, Cabinda, Namibe, Malange, Uambo e Uila, estão com 70%. Kwanza Norte, Zaire, Uige, Beng, Bié e Cunene, 60%. E depois temos Quando Cubango com 40%, o que significa que, de facto, nem a escola primária, que se diz obrigatória. Portanto, nós devíamos ter uma equipa de polícias escolares a resgatarem crianças, como na guerra se fazia para vocês irem para a tropa. Devíamos ter uma equipa de polícia escolar a resgatar crianças nas casas para levar para a escola, não é? Para garantir esta obrigatoriedade. Portanto, nós não conseguimos sequer oferecer uma coisa que tornamos obrigatória, não é nacional, não é universal. O drama ainda é maior se olharmos para o ensino secundário, quando a taxa média de inserção no ensino secundário é de 39,7%. Apenas Luanda está com 55%, as outras províncias, Namibe, Cabinda, depois temos Benguela, Uambo, Malange com 30%, temos Cunene, Bié, Beng com 20%, Kwanza Sul, Norte, quando Cubango não atinge, então 18%. Portanto, nós quando olhamos para isto dizemos assim, mas quando vem a falar lá na televisão, aquele bonhonho, como dizem os miúdos hoje, não é? Porque vamos fazer desenvolvimento. Mas qual é o desenvolvimento que se faz se eu, além de estar a prestar um mau serviço educativo, porque não há competência, não é eficaz, os miúdos estão a passar, o Banco Mundial no outro dia revelou o índice de capital humano, que é um índice que é feito para ver qual é a quantidade de dinheiro e de recursos que os Estados a nível mundial colocam à disposição do crescimento do capital humano. Portanto, estamos a falar de educação e formação, não é? E chegou a uma conclusão que eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste quando o representante do Banco Mundial disse em plena televisão, e eu depois fui mesmo ler para se está a mentir, vou lá ver. Não, estava mesmo a falar a verdade. Um aluno anda 8 anos na escola e quando nós vamos fazer um teste, vamos fazer uma averiguação das suas competências, é como se ele só tivesse andado 4 anos. Vejam o desperdício que isto tem, porque um aluno tem um preço. A estadia na escola do aluno, mesmo na escola a cair podre, não é? Há um custo deste aluno, porque ele é o professor, é a eletricidade, é o giz, é o não sei o quê, Portanto, cada aluno tem um preço na escola pública. Então ele anda 8 anos na escola e aprende o equivalente a 4. Estamos a fazer, que desenvolvimento é este que nós estamos a programar? Isto sim temos que criar, e por isso eu comecei por felicitar este movimento, esta iniciativa, portanto, de uma visão disruptiva, para a interrupção destas coisas que estão mal e continuam mal. Ninguém fala disto, mas nunca haverá desenvolvimento enquanto nós tivermos um sistema de educação que de facto está, como nós estamos neste momento, que de facto não vamos a lado nenhum. Não tomando muito tempo para que de facto possamos
possamos ainda ter um espaço no final para responder às vossas perguntas, que eu tenho resposta para tudo, que vocês possam estar a pensar. Há aqui uma outra questão que eu gostava de chamar a atenção, que tem a ver com o abandono escolar por causa de ciclos portanto, climáticos. A questão da seca, por exemplo, no Sul. Nós temos uma situação altamente castradora, portanto, não há justiça em termos de acesso à educação primária em Angola, mas nas províncias do Sul e Leste de Angola, onde de facto temos tido uma estiagem que é crónica e nós sabemos que já vem, era mitigada, era resolvida, era prevenida no tempo colonial, mas que agora não, agora deixamos que aconteça e depois vamos lá levar umas caixas de cesta básica. Só para vos dar uma ideia, das 887 escolas primárias no Cunene, 641 foram afetadas pela seca, o que prejudicou 70% dos alunos, portanto 70% dos 241 mil alunos que existem naquela província. O que é que acontece? Infelizmente a nossa criança, ao contrário das outras crianças dos países de facto desenvolvidos, em que tem jardim, tem creche, em que come bem, come iogurte, em que tem a distância escola-casa é uma distância absolutamente razoável, ela vai como daqui até talvez o máximo ali ao portão desta instituição, não tem que andar 14 e 15 km para chegar a uma escola, a pé e sem ter comido, e depois de ter acartado água, ou ter varrido o quintal, ou ter feito outras tarefas domésticas, estas crianças, nesta zona, são obrigadas a acompanhar a família que leva o gado para a transumância e elas abandonam a escola. E depois não regressam, porque a maioria das nossas crianças já não entra com 6 anos na escola. Ela entra com 7, ou com 8, ou com 9. Então, ela não regressa mais à escola. Então, o exército de analfabetos, o exército de pessoas que, de facto, não vão ter um futuro, nem já presente, ele não tem sequer presente, futuro, então, está completamente fora de questão, tem vindo a agravar-se ano após ano. Há uma outra questão que eu não vos trago aqui os pormenores que vocês veem na TPA ou que veem nas outras, portanto, porque o estado da educação de facto é conhecido, não? E todos nós temos, frequentamos escolas primárias públicas, o estado delas, portanto não queria fazer mais do mesmo. Mas há aqui uma questão em relação às escolas primárias que eu de facto estou extraordinariamente preocupada e pensei até, pronto, não querendo fazer... garantir nenhum aplauso ao Covid, mas quando veio o Covid e de facto o nosso governo se tornou clarividente e percebeu que as escolas públicas não tinham água, que é uma coisa rara, não é? A água é uma coisa que os outros países também não têm nas escolas, não é? Portanto, é uma coisa difícil de encontrar num país que tem tantos rios, num país que tem tantos recursos hídricos. É uma coisa difícil, não é? O romano já tinha água canalizada há 2000 anos. Era a céu aberto, mas já levava água às casas das pessoas e tinha saneamento também há 2000 anos. Bom, então não estamos a inventar a roda. E eu fiquei muito preocupada quando vi as pessoas a correrem, porque as escolas não podem abrir, porque não têm água, e continuam a não ter água, mas nunca tiveram água. E isto traz um problema gravíssimo que tem a ver com a menina. É um assunto que também ninguém fala. Como as nossas escolas não têm água, as casas de banho são encerradas. O que é que acontece quando temos uma aluna com 10, 12 anos e é menstruada? Ela não vai à escola. A maioria não vão à escola. Ficam uma semana, ou 5 dias, ou 6 dias em casa, porque ela não tem material de higiene para ir à escola e como não tem professores e alunos, há um estudo do Unicef de 2014 que dizia que mais de 60% dos professores e dos alunos urinava e defecava no quintal da escola. Quer dizer, quando uma pessoa está menstruada é muito complicado uma pessoa ir tratar daquele assunto, ainda para mais naquela idade, não é? No quintal da escola. Portanto, ela fica em casa. O que é que isto faz? Faz com que ela, se ela tiver que faltar 8 dias por mês, não é? Ao fim de 10 meses ela falta 80 dias, são 3 meses. Portanto, é provável que esta miúda falte. Entretanto, o corpo dela já é grande, ela já está com ar de senhorinha, e vai chegar uma altura que ela desiste. Ela desiste e vai ficar em casa. Vai ficar em casa, está disponível. Está disponível, vai engravidar e vai fazer parte deste exército das mãezinhas que tem o seu primeiro filho
portanto, na adolescência. São 2 crianças. Não é uma mãe com um filho, são 2 crianças. Portanto, é ela que é criança, que mal sabe tomar conta dela própria, quanto mais do seu filho. Então, quando nós olhamos para a escola primária hoje, nós não vemos a noção de escola primária que muitos de nós estudaram. Era um sítio bonito, era um sítio que tinha relva, era um sítio que tinha água, era um sítio que tinha baloiços, era um sítio que tinha... Estou a falar mesmo aqui em Angola, não estou a falar fora daqui. Estão aqui pessoas que estudaram aqui escolas primárias públicas, que ainda hoje existem. As estruturas eram muito boas, a formação dos professores não ia para professor primário quem não tivesse o magistério primário, portanto tinha que ter competências técnicas, não era sair da 10ª classe para ir ensinar, ou da 6ª classe para ir dar aulas na primeira, não é? E com estes professores ainda foi feita a tal reforma educativa. Um professor que tem 8ª classe tem que dar a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, completamente ao lado, não é? E quando nós olhamos hoje para a nossa escola, nós pensamos, a única questão que se me coloca é, o nosso governo está, aliás, o governo, o partido no poder, tem estado a falhar nos últimos 46 anos porque lhe faltou, de facto, uma visão que é essencial às políticas sociais e económicas. Porque se eu, enquanto cidadã, for infeliz todos os dias, alguma coisa está a falhar. Não é? Se a maioria da população for infeliz todos os dias, olhar para a frente e não conseguir ver futuro, então, muitas coisas falharam ao longo dos anos que foram incapazes de permitir que, de facto, esta postura, que devia, de facto, de ser, porque a política, ninguém vai para ministro obrigado, ninguém vai para Presidente da República obrigado, eu tenho que me candidatar, é uma iniciativa pessoal, não é? Eu não fui obrigado e posso recusar, não é? Mas nós vemos as pessoas, que é uma coisa que eu fico furiosa, estamos a fazer um imenso esforço, foi com imenso esforço que o governo atingiu, ou participou, ou construiu esta escola, é sempre tudo feito com esforço. E depois nem sequer funciona. Então, eu acho que está na altura de nós começarmos e sem querer transformar isto num debate ideológico, está na altura, se calhar, de nós começarmos, e é isso que eu também peço na nova escola para terminar, que a nova escola faça a nova escola não cumpre portanto, a escola atual não cumpre os desafios do século XXI. Não cumpre. O miúdo, a partir do momento em que tem acesso à internet, ele não tem que estar a decorar e a perder tempo para saber quais são os países que fazem fronteira com a Nicarágua. Mas ele precisa de saber que tipo de água é que ele pode tomar, que medicamentos e que tipo de alimentação é que o vai alimentar. Ele tem que perceber, de facto, quais são os direitos e os deveres dele. Ele tem que ser trabalhado, moldado como cidadão na infância. Não como o MPLA está a fazer, que só nos tornamos cidadãos quando ele nos dá um cartão de eleitor aos 18 anos. Isto tem que ser dito na escola. A questão das finanças públicas, houve um ministro português foi um brilhante professor universitário, que ele defendia que se nós puséssemos finanças públicas, claro, lá está, à dimensão do entendimento da criança, para que é que servem os impostos? De onde é que vêm os impostos? Como é que se gera coisa pública? Se puséssemos isto na escola com a mesma pertinência como pomos a tabuada, como pomos a língua, como pomos a história ou a geografia, provavelmente esta criança iria crescer consciente, não é? Consciente daquilo que é o funcionamento do Estado. Se calhar não teríamos tantos majores, não é? Porque ele sabia que qualquer tipo de atitude destas, ele estava a prejudicar o dinheiro. A consciência cidadã tem que ser construída na escola. E com esta consciência cidadã tem que vir acorrentado, tem que vir incluída a ética, a lógica, que é outra coisa que nos falta. Nós não conseguimos falar com uma pessoa, às vezes até estamos a falar com um estudante já com alguma idade, já com um nível académico bom, e pessoas até que já fizeram formação e até têm mestrados e doutoramentos, e pomos-lhe uma questão de lógica, a dificuldade. Portanto, o que eu queria, de facto, deixar aqui como conclusão é que existem soluções. Eles não as põem em prática, mas existem soluções para construir um novo modelo educativo que, de facto, consiga cumprir os desafios do século XXI, mas não saindo da nossa realidade. Não é como o outro queria vir dar merenda escolar, pão com fiambre no Cunene. O senhor não tem eletricidade, não tem lá geleira, vai guardar o... Não. Com base na nossa realidade, uma pessoa perspectivar o país para o futuro século, porque o mundo não parou.
Enquanto nós estamos a debater-nos com a questão do saneamento e na manutenção das escolas primárias, nós que temos os nossos filhos nesta escola, eu agora era a diretora da escola e estava-vos aqui a dizer, precisamos de um jardineiro, aquele senhor levantava a mão, o pintor, não sei quê, e nós, entre pais, resolvemos o problema da escola. Estamos a falar do país que tem o maior... Eles não fazem isto para poupar dinheiro. Eles fazem isto para engajar a família na escola, para tornar o bem público protegido pelos utentes, que é coisa que nós não temos. Nós pomos um balanço, partem, pomos uma carteira nova, partem. Tudo é partido, porquê? Porque as pessoas não foram conduzidas, educadas, convidadas a acarinhar, a proteger, dando-lhes essa responsabilidade. Infelizmente o nosso Estado é adverso ao contacto com as populações, é adverso ao convite da comunidade para participar. Mas se não fosse, nós tínhamos um potencial tremendo de podermos todos nós contribuir da forma que podemos, não é? E isto vai fazer o quê? Isto tem um efeito multiplicador. É que o filho que vê o pai a tomar conta da escola, ele não precisa que se lhe diga. Ele não precisa amanhã que lhe digam que a porta da escola ou o portão da escola está estragado. E esta responsabilidade pode ser levada a todas as áreas. Nós ficamos, muitas vezes, temos uma atitude crítica que já é muito boa, termos essa atitude crítica, mas precisamos tornar essa crítica em proatividade. Levar essa atitude crítica às últimas consequências, que seria a exigência de um país para todos, que ainda não temos. Portanto, fiquem com esta ideia e ajudem da forma que puderem do nascimento desta nova escola, que para além das competências formais da educação, que inclui competências que permitam construir o cidadão. Se nós não tivermos um cidadão construído desde tenra idade, isto é como quem nunca, se não habituarmos uma criança às regras de higiene, se não lhe dissermos que ela tem que tomar banho todos os dias, escovar os dentes, fazer isto, ela não vai ter esta competência, ela vai ser um cidadão porco. Se deixarmos que as nossas crianças digam palavras feias e não as corrigirmos, asneiras, e tenham comportamentos desagradáveis, ele vai ser uma pessoa desagradável. Ninguém vai gostar desta pessoa. Então, tudo aquilo que nós somos, felizmente, até depende de quando somos pequeninos, que de forma muito discreta os nossos pais nos vão orientando, ou os Estados, para quem não tem pais, vão orientando, para que de facto nós possamos então construir em nós esta consciência cidadã e possamos ser os garantes, porque, não sei se vocês já perceberam, eles não se elegem sozinhos, eles precisam de nós. Nós somos o soberano. Portanto, também esta consciência cidadã para resgatar estes nossos direitos e obrigar que, de facto, de uma vez por todas, os direitos sejam garantidos à nascença e não como se nós tivéssemos a ter que pedir, por favor, para ter água, agradecendo por um chafariz, batendo palmas por uma escola sofrível, não é? E agradecendo por tudo, quando, de facto, não são dádivas, são obrigações de quem se candidatou, de quem se colocou à disposição de fazer uma coisa que eles não sabem fazer, que é o serviço público. Muito obrigada e se tiverem dúvidas, estarei aqui para responder. Obrigada. Obrigada, doutora. Não sei se podes ligar ali. Alexandra Semião. Eu vou convidar não dá para baixar um bocadinho aqui o som que está a fazer feedback. Tivemos este painel que acaba por estar interligado. A educação e a saúde são bens comuns de sociedades organizadas e o que assistimos aqui parecem ser, de facto, grandes males, porque, e como começando pela Alexandra, acaba por ser entendido de uma forma não própria o ditado de que para se educar uma criança necessitamos da aldeia toda. Esta aldeia toda acaba por ser, e porque também frisou, uma governação participativa, em que o cidadão acaba por ajudar o governo a resolver os seus próprios problemas. A falta de educação acaba por estar também ligada a alguns problemas de saúde que vão surgindo, e a Alexandra citou, e muito bem, desde gravidezes precoces da menina
que não tem condições para se trocar durante o seu período escolar e que fica em casa disponível para situações que acontecem na adolescência ou na pré-adolescência, como é a gravidez indesejada. Duas crianças que às vezes conseguimos assistir em lares, tanto a mãe como o recém-nascido. Esta criança acaba também por contabilizar naquela que daqui a 5 anos vai precisar da famosa escola nova. E esta escola nova é de facto uma frase antiga, que é a formação do homem novo. E não basta apenas que haja reformas educativas, que haja uma evolução no sistema de educação e que hajam professores bem formados. A escola nova engloba inclusivamente os familiares, porque muitas das vezes nós a aprendemos vendo. E se a criança, no seu processo de educação, ter nos seus pais um modelo de confirmação de educação, estaremos a transformar o homem novo. E é dessa escola nova a que se referia a Alexandra. Com relação à saúde, tivemos aqui o painel com o Dr. Adriano, de entre outras questões, a prevenção ficou patente. Muitas das patologias que existem no nosso meio são falta, e claro está, não só de educação, mas também de prevenção. Dividiu o sistema de saúde sonhado para Angola em primário, secundário e terciário. No sistema primário, o doente é diagnosticado a um nível intermédio de cuidados de saúde, onde a situação é melhorada, mas não curada. Esse doente deverá ser seguido em um hospital grande a nível terciário. Quando não se aclaram estas premissas, não temos um sistema de saúde organizado. Concluiu o Dr. Adriano que, de facto, não existe vontade política para que tal plano estratégico se concretize. Andou por várias formas de minorar este sistema tão calamitoso, se assim podemos dizer. Dentre muitos pontos de que apontou na sua resolução como médico, passam desde o cumprimento da legislação existente, do envolvimento da comunidade e, claro está, o salário condigno para os profissionais que demoram em média de 18 a 20 anos para se formarem. Tanto numa como noutra intervenção está clara a vontade de 2 angolanos dedicados à pátria a resolver problemas da nação, como é a saúde e a educação. Nós agora vamos passar para o segundo painel, que discutirá questões de arquitetura, urbanismo, cultura e arte. Cada interveniente do painel tem 20 minutos para a sua explanação, e é sempre bom recordar que o relógio do tempo também tem a sua utilidade. Eu vou chamar então aqui para o pódio a doutora Maria João Teles, arquiteta, e o doutor Adriano Michinge, que é escritor, crítico e amante de cultura e arte. Vamos ter o mesmo modelo de apresentação, em que cada um dos intervenientes fará então a incursão pelo tema que lhe é atribuído, ou que lhe foi atribuído, e depois haverá, pode ser ali, a doutora será a primeira, pode ser ali, naquela cadeira para dar, se quiser olhar, sim, é como preferir. Pronto, e depois, portanto, das apresentações, vamos ter um breve resumo das duas, passamos para o terceiro painel, e só depois é que vamos dar então a oportunidade à plateia para as questões, as perguntas, os medos e os receios. Tem ali o microfone, se calhar ficava ali ao lado do pódio. Isso. Distanciamento social.
Sim? Ouvem? Ou isto não funciona? Acho que não funciona. Está a funcionar? Pronto. Muito bom dia a todos. Eu sou Maria João Teles Grilo, sou arquiteta e esta coisa da cidade é uma coisa que nos diz respeito a todos. Aliás, eu depois de ouvir a Alexandra e depois de ouvir o Adriano Manuel, realmente, a pergunta que nos fica a todos é, depois destes dados, que é uma coisa em que eu penso imensas vezes, é quando se sabe que era só preciso 3% do nosso PIB, 3% do nosso PIB, para que a saúde funcione. Quando nós temos só 1% da população que não é afetada por uma das 7 ou 8 das pandemias, porque duram há tantos anos e são sempre as mesmas que assolam o nosso país. Quando 30% só das pessoas jovens que deviam dar na escola andam na escola, não é? Quando o rendimento é metade da escolaridade que deveria dar 8 anos de formação e cuja formação significa 4. Quando lógicos explicam, como dizia a Alexandra, que se nós não comermos, se os nossos neurónios não se alimentarem de proteínas, se esse tronco que se forma, o primeiro até aos 6 anos e o segundo até aos 11 de idade, não acontecer enquanto uma consolidação, quer neurológica, quer física, minimamente satisfatória, nunca mais, infelizmente, seremos gente capaz de responder em termos das nossas vidas e dos nossos desempenhos. O que me ocorre perguntar, e vocês dirão, mas quanta ingenuidade? Não é ingenuidade, talvez seja humanidade perguntar. Face a estes dados tão concretos, informações tão claras sobre aquilo que é o estado da nação, o que é que pensam os nossos dirigentes sobre isto, ao lerem isto, ao saberem isto? Porque sabem isto. Porquê isto? Porquê que isto acontece? Onde é que se quer chegar? O que é um país? O que é uma nação? Então, não é? Pode parecer ingênuo, mas estas são as questões de todos nós, não é? A Alexandra falava nesta questão dos índices da felicidade. O botão tem, até como disciplina, e muitos países, obviamente, têm avaliações em relação a isso. Nós não estamos sequer nem próximos de qualquer índice de felicidade. Nós estamos numa situação de profundo e gravíssimo desespero a todos os níveis. Portanto, o que nós precisaríamos começar a medir era o índice de sobrevivência, porque nem aí nós ainda estamos. Como eu sou arquiteta, vocês perguntarão porque é que eu não vou apresentar imagens. Não vou, quase por um ato de protesto. Não vou apresentar imagens, porque é tão triste, tão doloroso poder apresentar imagens da nossa realidade física e urbana, não só em Luanda, como nas outras cidades do país, que eu me recuso a apresentar. Primeiro porque não preciso de dizer a ninguém que está nesta sala, nem a ninguém que viva neste país, quão dramática é a nossa situação em termos de vivência urbana. Quase acho um insulto ter que mostrar aqui imagens do que sabemos todos os dias, para quem vive todos os dias lutando para poder chegar ao fim do dia com um pouco de água, ou um pouco de luz, ou um pouco de conforto, ou um pouco de internet, ou um pouco de acesso a qualquer coisa. Portanto, eu não preciso de vos dizer isto. Não preciso de vos mostrar imagens disto. Todos nós sentimos na pele, de uma maneira muito dramática, isso. Então, não há imagens.
Então o que é que eu vim aqui fazer no meio deste estado da nação, ou este estado da arte, como se chama em termos científicos, a avaliação da situação nacional? A mim ocorreu-me pensar, mas todos nós sabemos em termos urbanos, porque o vivemos, porque a cidade é nossa, porque todos os dias o vivemos na pele, até mais do que outras realidades que possamos não sentir por não estar tão ligados a elas. Mas se a cidade é o corpo onde se materializam todas as atividades humanas e, portanto, onde todos nós percebemos exatamente o que é que se está a passar com todas as dificuldades. Portanto, talvez seja das áreas em que os cidadãos têm uma consciência maior sobre o estado da nação. E o que acontece com isto é que eu pensei, então, de que é que vais falar? Quer dizer, essa realidade é mais do que um dado. Mais do que um dado. Não há como vivê-la. Nem precisamos de números. É sentir na pele todos os dias. Não é? É o que se nos passa, não? Sem esgoto, sem água, sem rua, sem escola, sem hospital, sem teatro, sem parque, sem creche, sem habitação, não é preciso mostrar isto a ninguém. Então, ocorreu-me fazer um exercício ao contrário, é isto que vos vou trazer. É pensar assim, ok, então vamos lá pensar como é que no meio de uma disfuncionalidade neuronal tão importante, porque isto significa que há uma disfuncionalidade cerebral gravíssima, portanto, em termos neurológicos, estamos aqui com um gravíssimo problema de doença mental, não é? Na forma como é gerido e na forma como é vivido o país. Portanto, estamos profundamente doentes depois destes dados que acabámos de ouvir e outros que sabemos de outras áreas que continuamos a ouvir. E, portanto, a pergunta é, então o que é que se passa aqui? Isto sou eu a tentar equacionar isto com vocês, se calhar equacionar tanta dúvida que eu tenho, de ser tão inacreditável conseguir ouvir os dados nacionais que temos, é que são tão fora de tudo, tão esquizofrénicos quase, que a pergunta é, então como? Então como é que se passa? Então como é que é possível ser tão horrível? Como é que é possível lidar, ser governo, ser responsável e lidar com isto? Ou como é que se lida com isto? O que é que se faz com isto? Pronto, e neste sentido o meu exercício ao contrário, é desmontar aquilo que eventualmente é um entendimento possível, entre vários naturalmente, daquilo que são, tentar entrar noutra cabeça, tentar entrar naquilo que é a perspectiva do que pode ser uma governação que se alheia totalmente, isto agora é que começou a funcionar, se alheia completamente de uma realidade a vários níveis, e então onde é que vivem? E como é que atuam? E como é que face a uma disfuncionalidade mental, a uma patologia, como é que isto tudo da realidade é entendível? Estão a perceber? Ou seja, partir do outro lado, dizer assim, não, eu não vou fazer a análise de tudo o que sabemos que é o estado da arte, como tem sido feito e muitíssimo bem feito, aqui até agora, porque na minha área, que é a cidade, todos nós sabemos, todos nós somos doutorados em falta de água, de estrada, de eletricidade, de casa, de falta de teatro, de falta. Somos todos doutorados. Portanto, eu não vos vou ensinar nada, não é? Não vos vou ensinar nada. Estou apenas a tentar fazer com vocês outro exercício mental, completamente diferente. E nesse sentido, gostaria de vos dizer algumas coisas, algumas mais técnicas, mas que eu espero explicar o mais simples possível, não é? A primeira é que, o que é isto da política? Para que toda a gente, isto é uma universidade também, o que quer dizer política? Não é? O que quer dizer esta coisa da política? É uma palavra grega, esta questão vem do grego antigo, não é? Politeia, e indica, eu vou-vos ler a definição da Wikipedia. Qualquer uma pessoa hoje, felizmente, tem estes acessos que nos ajudam a respirar, que é poder entrar quando há dinheiro e há net, que é coisa que se juntam para poder ter acesso à informação. Mas o que é? Tem a ver com todos os procedimentos relativos à polis. Polis é cidade.
Ou cidade, porque a Grécia se regia por cidades-estados, não é? Luanda é uma cidade-estado, ou seja, tem uma dimensão tão grande, aglutina 1/3 mais, neste momento, que 1/3 da população nacional, portanto é o que se chama uma cidade-estado. Tem uma dimensão, uma escala de interrelações, de rede de acontecimentos económicos, sociais, de atividades produtivas, etc., que é uma cidade-estado de imensa importância, não é? E por isso, o que é que isso significa, curiosamente, o que é, para que se perceber o que é que se entende de polis, o que é o governo da cidade, que significa política. Política significa saber governar uma cidade. E governar uma cidade quer dizer saber gerir uma sociedade, uma comunidade, uma coletividade na vida urbana. Portanto, estamos profundamente dentro daquilo que seria a tal da vida urbana ao que nos referimos. E, neste sentido, todas as problemáticas ligadas ao pensamento urbanístico sempre estiveram ligadas a uma vertente que é essencial para o desenvolvimento. Essa vertente é muito mal vista no nosso país, porque mal entendida. É uma chamada vertente crítica, uma vertente utópica e uma vertente social. Três classificações, mas 3 dados essenciais para que se cresça e para que se desenvolva. 3 dados que eu penso que são detestados neste país. Utopia, social e crítica. E, no entanto, são as bases de qualquer desenvolvimento. Ora, é evidente que há uma questão de que, querendo eu pôr do outro lado de quem governa, de quem é responsável, de quem dirige isto, de quem usa os dinheiros deste país, vou-vos fazer rapidamente uma pequena introdução, só para que vocês contextualizem uma coisa que é, sob o ponto de vista dos modelos políticos e dos modelos económicos, a situação de que hoje, portanto, em pleno século XXI, continuamos a viver um problema de um modelo que nasce no início dos anos 80 e que se consolidou no início dos anos 80, que é o chamado neoliberal em termos políticos e económicos. Ora, o que é isso e porque é que aconteceu nos anos 80, 1980, estou-vos a falar de há 40 anos, digamos assim, e o objetivo do sistema e do modelo neoliberal e foi, e continua a ser, o restabelecer o poder das classes dominantes em favor e só das classes dominantes. Um modelo que dá rédea solta a todas as pressões, todas as competitividades e, claro, que usa e aposta na utilização do capital financeiro como meio de assegurar os maiores lucros na utilização desse capital e os maiores benefícios possíveis às classes sociais mais elevadas. Portanto, é bom que se entenda que esta coisa de quando se fala em neoliberalismo, o que é que esteja objetivamente em causa. E objetivamente em causa é defender apenas e só as classes dominantes, defender apenas e só o maior lucro e benefícios em função dessas classes dominantes, sem qualquer ligação daquilo que possa ser toda a usurpação, quer sob o ponto de vista territorial, quer sob o ponto de vista económico, quer sob o ponto de vista social, da maioria de todos nós que somos população. Há um entendimento em Angola de população distorcido, como se a população fosse apenas uma parte, um segmento menos privilegiado da nossa população. Não, população somos todos nós, do Presidente da República até à pessoa mais simples do nosso país. Isso é que significa população. Mas aqui há um género de conceito pejorativo de que população são os outros, este sentido que se entende sempre estranho, que é como se nós não fôssemos todos parte da mesma sociedade, como se nós não fôssemos todos essa população. Há um sentido do que se chama a alteridade, ou seja, aqui há o governo e a população.
os dirigentes e a população, os ricos e os outros, os não sei quantos e os outros. Ou seja, há uma relação de profunda oposição de todos contra todos, como se formar e dirigir e viver país não significasse obrigatoriamente uma inter-relação, uma rede, uma interajuda e uma participação de toda a gente, consoante os seus níveis de formação, de disponibilidade, de profissionalismo em todos os setores. Enquanto não se entender um país como uma rede fundamental de interações, exatamente disto, de toda a participação que cada um, no seu melhor, pode dar na contribuição, na dimensão que lhe for possível, não é país. Porque nós não podemos viver uns contra os outros. Nós não podemos estar sempre a falar de alguém ou de outra coisa que é o nosso opositor, de qualquer maneira. É como se estivéssemos numa guerra, numa antítese fundamental em relação ao que é o desenvolvimento e o que é um país. Mas, voltando à questão do modelo neoliberalista, que é aquilo que nos rege, estes Estados, que é o nosso caso, reduzem-se por isso a lugares usados e propícios ao negócio. A qualquer preço, onde se perdeu completamente a noção do Estado Nacional, e essa falta de noção de um Estado Nacional estendeu-se também, nessa ausência, aos poderes locais. Ora, a cidade é por isso um território para favorecer o capital privado, onde o Estado se demite da sua função primordial de regulador e agente promotor da dimensão social e cultural, da proteção dos mais favorecidos, entregando sem rede, sem apoio, sem proteção, as populações urbanas ao livre arbítrio da autorregulação do mercado. Esta é a situação que nós vivemos. Ora, é evidente que isto não acontece só em Angola e é evidente que o neoliberalismo é um sistema que se alarga a muitos outros países e o que nós precisamos com isso é de reencontrar aquilo que é na gênese o sentido da cidade. O que é isto da cidade? É obviamente, e como todos nós também sentimos na pele, o que quer dizer viver tranquilamente, sentirmos que temos bem-estar, que nos são propiciadas e que temos acesso a todas as condições mínimas daquilo que faz a dignidade humana. E isto é extremamente importante porque, ao contrário do que possa ser tão odiado esta história da crítica, esta história da palavra social, esta história da palavra utopia, é nessa utopia dialética entre todas as formas físicas, todos os nossos problemas sociais, o trabalho e a inovação ajudadas ao grande desenvolvimento das capacidades tecnológicas que nos ajudam a superar uma série de dificuldades que precisávamos de encontrar as nossas soluções. Mas a nossa cidade é completamente bipolarizada. Bipolarizada quer dizer que cá está, vivemos numa situação de profundo antagonismo permanente, uns contra os outros, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista laboral, quer dizer, é uma coisa terrível. Não há como agregar, juntar as mãos, unir esforços para que aconteça país e para que aconteça vida. Quando se diz acontecer país, estamos a dizer acontecer cidade, porque hoje 70% da população angolana vive em cidades. Portanto, saber viver em rede, em harmonia, em interligação, em interajuda em cidade, é fazer país e fazer desenvolvimento. Se isso não acontecer, vivemos, de facto, em situação de profunda disrupção. Ora, e o que é, então como é que se pode mudar este cenário tão assustador, que toda a gente aqui e outros mais virão falando daquilo que sabemos que é tão grave?
Ora, de uma maneira que eu achei curiosa, pensando nisto e pegando em 2 pontos essenciais do que podem ser soluções, não é? Porque o levantamento dos problemas nós sabemos todos. A mim interessava-me focar hipóteses de soluções. E é curioso que há uma hipótese de solução interessante que nós podemos encontrar nas contradições que se geram dentro do modelo neoliberal e dos diferentes e distintos segmentos das classes dominantes. Portanto, há aqui coisas rotas nesta disfuncionalidade entre o modelo, que serve às classes dominantes e apenas às classes dominantes, e ao mesmo tempo as próprias brigas, também elas, as próprias contradições profundas e as crises internas entre pessoas da classe dominante dentro da classe dominante, o que é extremamente curioso, ou seja, poder explorar esta mesma disrupção que existe num modelo que se defende como desejável pode ser extremamente positivo para encontrar soluções que sirvam